Saudações, telespectadores do canal O Repórter TV. Este é o programa Minha Opinião, que está de volta depois de muito tempo ausente. Estamos aqui então de volta para trazer debate de assuntos muito interessantes. As pessoas que acompanharam as edições passadas sabem muito bem como é que tem sido a abordagem deste programa. No programa Minha Opinião, os convidados têm tido a liberdade de deixar ficar a sua opinião relativamente às questões que nós temos selecionado para merecer a sua discussão. Nesta edição nós não vamos fugir à regra, mas antes de anunciarmos aqui o nosso tema, vamos lá informar ao amigo telespectador que nós temos alguns parceiros, ou seja, alguns sim parceiros que apoiam o nosso canal. Estou a falar do Sr. Carvalho Mária, que é embaixador de Moçambique na República de Argélia, e também da PIAC, promotora individual de artes culturais, especializada em decoração e animação de eventos, fornecimento de material de escritório, de papelaria e livraria. Localiza-se no mercado de Nahavara, vulgo Mercadinho, aqui na vila sede do distrito de Chiuere. Já agora, em relação à presente edição do programa Minha Opinião, vamos falar do impacto da globalização nas culturas africanas, tendo em conta que no dia 25 de maio celebrou-se o Dia da África. É com esse propósito que nós vamos trazer aqui a abordagem desse tema muito interessante, impacto da globalização nas culturas africanas. Não se esqueça de subscrever-se no nosso canal e também de dar um like para ter acesso a toda a programação do canal O Repórter TV. E para falarmos sobre o impacto da globalização nas culturas africanas, temos como convidado um acadêmico, Afuseni Sabigo, a quem agradeço por estar aqui no programa Minha Opinião. Bem-vindo, como é que está à disposição? Bem, desde já, deixar agradecer aos nossos telespectadores que nos acompanham a partir do distrito de Chiuere e não só para Cabo Delgado e para o mundo. Ok, mais uma vez obrigado. Vamos falar sobre o impacto da globalização nas culturas africanas. Só para iniciarmos, o que é a globalização? Globalização é um tema, é um conceito bastante complexo, mas dizer como a história é subjetiva. A globalização é um processo de expansão econômica, política, cultural e social das nações. Falar da globalização é falar do cruzamento das culturas de várias nações que foram, durante esse processo de expansão europeia, foram se encontrando na troca comerciais. Então isso resultou de um conceito de globalização. Globalização significa a ligação entre várias nações. Ok, e essas ligações não só têm a ver com a cultura, mas também têm a ver com a economia, se bem que eu percebi. Sim, economia, política. Ok, mas nós vamos nos focar mais na cultura, tendo em conta que na globalização há essa integração cultural. De que forma é que a globalização influencia nas culturas africanas? Falarmos de globalização que influencia nas culturas africanas, se formos a ver é que o processo de expansão ou o cruzamento entre várias nações deu aquilo que é a troca de experiências, sobretudo culturais, a nossa linguagem, a forma de cozinhar, a forma de estar e a culinária, por tantos outros aspectos que foram fazendo um cruzamento, que foram ligar ou que foram influenciando as outras nações a fazer da mesma forma ou de igual modo, sem, no entanto, deixar aquilo que as nações ou as culturas delas também trazem e tentar encontrar um meio para tirar o que nós temos, o que eles têm para nós e nós darmos o que temos de pouco para eles. Okay. Um exemplo um pouco mais prático. No nosso país, qual é o exemplo que nós podemos dar de uma influência cultural relativa à globalização? Vou dar uma experiência da minha terra. Eu sou da ilha de Moçambique. Se formos a ver, o processo de globalização, o processo de navegação marítima, de expansão,
no nosso país tem a sua origem, tem o seu início nessa terra de Moçambique, nós já sabemos. Então, a forma de vestir, a forma de falar, a forma de ser, de estar daquela população, daquele povo, espelha muito uma cultura indiana ou árabe. Então, isso fez com que o povo Makua ou Nará de Moçambique tivesse bebido um pouco do árabe e da religião muçulmana e da indiana, e misturada com a nossa essência de ser do Makua, e tem uma forma de ser, de estar peculiar e diferente de outras culturas, não querendo dizer que sejam especiais ou não, mas tem uma identidade específica e aquilo lhes caracteriza ou nos caracteriza. Mas essa influência, de certa forma, não fez com que se perdesse a identidade cultural da ilha de Moçambique, só para citar como exemplo? Não, se formos a ver, no meu ponto de vista, eu entendo que o povo saiu muito a ganhar. Como é que saiu a ganhar? A forma de vestir, a forma de ser, a forma de confeccionar os seus alimentos, recebeu dos imigrantes e daquilo que já era da sua essência, e foi se misturando. Se nós formos a ver, tem uma forma de vestir, tem uma forma de falar, o gingado na fala, e de tantos outros aspectos que fizeram com que isso se misturasse muito com a nossa cultura, com as nossas tradições. Se nós formos a ver os nossos casamentos, as nossas cerimônias, os ritos de iniciação, isso escolhe muito daquilo da cultura árabe, daquilo que nós fomos vivendo durante todo esse processo de navegação, ou de expansão, ou de interação com outros povos. Nós hoje chamamos de globalização. E quais são os impactos negativos da globalização no que diz respeito à influência que essa globalização tem nas culturas africanas? Se um povo não tiver o domínio sobre a sua essência, não tiver o domínio sobre aquilo que lhes identifica e beber muito daquilo de onde eles vêm, facilmente esse povo pode se perder. Mas se nós tivermos domínio daquilo que nos identifica e de onde nós viemos, facilmente nós saberemos dizer o que é nosso, o que não é nosso, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Como é que as pessoas podem descobrir que isso não pode ser deixado de lado e isso pode prevalecer de forma a evitar que sejam influenciados de forma um pouco mais elevada? E é inevitável no mundo atual a questão da globalização, temos a internet, temos as televisões e etc. Como é que nós podemos gerir a globalização de forma que não mate a nossa cultura? Tem dois fatores que nós podemos nos associar, de modo que não nos percamos no meio desse processo de globalização. Um dos fatores é a questão da educação. Okay. E o outro fator é a questão de transmissão de valores culturais novos da nossa identidade. Então, se a educação tem um papel muito preponderante no meio disso tudo, que é a questão da preservação e transmissão desses valores de geração em geração. Nós fazemos isso nas escolas. A nossa história é responsável pela preservação e transmissão desses valores, e os museus e todos os outros elementos históricos ajudam-nos a encontrar um ponto de equilíbrio, de modo que possamos ser meio modernos e meio tradicionais. Então, nós encontrando esses dois pontos, chegamos a um momento de dizer que nós somos seres globalizados, mas não esquecemos da nossa cultura, ou não deixamos de falar a nossa identidade. Mas as novelas, vamos falar das novelas. As novelas nós podemos enquadrá-las na questão de globalização, né? Tendo em conta que as pessoas aprendem, buscam conhecimento através das novelas. Acha que nós conseguimos interpretar essa questão da globalização de forma produtiva, de forma benéfica? A novela, muitas vezes também, é uma forma de crítica ou autocrítica. Não só para se nós falamos de autocrítica, estamos a falar para a sociedade em que essas novelas vêm,
e crítica para sociedades em que essas novelas serão assistidas. E nós vimos do que tiramos dali o que é de bom, o que é de errado, o que faz com que muitas sociedades, a sociedade moderna, se perca no meio disso tudo sobre a nossa geração, é não saber filtrar ou não saber analisar o que é bom, o que é negativo daquilo que eles veem, daquilo que eles ouvem. Ok. Sim. Então, desde o momento em que a gente tem noção de que novela é uma forma de crítica, é um ensinamento, no meio daquilo tudo tem uma coisa positiva e negativa, e nós só podemos filtrar aquilo que nos constrói como seres humanos. No mundo da música, no veste, já optamos por trazer gêneros musicais que não são originais da África, já optamos em trazer um veste que não é nosso, mas eu tenho mesmo nesse grupo, nós temos, graças a Deus, a questão do veste tem sido um pouco mais moderada. Já temos estilistas que tentam trazer o veste original da África. Na sua opinião, acha que os músicos africanos, sobretudo os jovens, estão a se deixar levar pela globalização, trazendo músicas que não são nossas? Falamos de Fala da música como exemplo. Sim, falamos de um ponto muito importante que era a questão de preservar e salvaguardar as nossas culturas, os nossos hábitos e costumes. De um certo modo, a globalização também é feita disso. A globalização é troca de culturas, é troca de experiências, hábitos de um determinado sítio para o outro. Então, o que nós recebemos como música, devemos, por exemplo, associar aos nossos ritmos musicais a outros tipos de ritmos, de modo que façamos um cruzamento e saia dali uma coisa que não só se identifique como moçambicano ou africano, mas possa se identificar como moçambicano, africano, europeu ou asiático. E a mistura, o resultado desse processo, nós chamamos disso de globalização, porque a globalização é isso. E a mistura é o cruzamento desses instrumentos, desses elementos. Então, falar aqui, ou dizer, sustentar o processo de globalização, ou de vivermos de outras tradições, pode influenciar com aquilo que é a nossa cultura, a nossa forma de ser, seria um pouco ousado, seria um pouco arriscado dizer isso. Caro telespectador, vamos observar um curto intervalo, voltamos daqui a pouco para darmos o seguimento do nosso debate. Estás à procura de serviço de decoração, animação e ornamentação do seu evento? A PIAC é a sua solução. Presta serviços de ornamentação, decoração e animação de eventos, fornecimento de comidas com diferentes sabores, salgados, bolos, fornecimento de material de livraria, papelaria e de escritório. Tudo isso aqui em Chure está localizado no bairro de Nahavara, no mercado vulco Mercadinho, no prédio do primeiro andar, ali na farmácia. Contactos. A PIAC, todo o seu evento invejável. Estamos de volta para a segunda e última parte do programa Minha Opinião. Hoje estamos a falar sobre o impacto da globalização nas culturas africanas. O programa Minha Opinião, tal como dissemos na abertura, andou ausente e estamos de volta já para a segunda temporada no nosso novo estúdio do canal O Repórter TV. Já podem ver como é que é o cenário, e aqui onde vamos fazer os nossos trabalhos, e estamos a estrear o nosso estúdio com esta primeira edição do programa Minha Opinião. O estúdio localiza-se na vila sede do distrito de Chure. E também informar que contamos com o apoio do Sr. Carvalho Moaria, que é embaixador assentido de Moçambique na República de Argélia, e também contamos com o apoio da PIAC, promotora individual de artes culturais, especializada em decoração e animação de eventos, fornecimento de, portanto, material de escritório, de papelaria e livraria. Localiza-se no mercado de Nahavara, o mercadinho aqui na vila sede do distrito de Chure. O contato já deve estar a passar em rodapé, caso queiram obter os serviços da PIAC.
Vamos regressar ao nosso debate. Estivemos aqui a falar, a especificar alguns, a dar alguns exemplos sobre os aspectos negativos da globalização nas culturas africanas. A introdução das línguas estrangeiras nas universidades pode, de algum modo, trazer aspectos negativos para as nações que assim permitem que isso aconteça. Não que eu esteja contra, atenção, que seja sublinhado isso. Eu acho que é bastante relevante. Eu vou citar aqui um filósofo moçambicano, Antônio Cipriano, que diz que Moçambique vive um vazio de sentido, resultado de vazio, mas resultado de dois elementos, que é o capitalismo e o socialismo. E a introdução dessas línguas estrangeiras, que é o mandarim nas universidades, é resultado desse fenômeno que nós chamamos de capitalismo. Okay. O capitalismo está associado à economia. Então, essas línguas acabam sendo muito importantes para a questão de trocas de experiências econômicas e não só. Então, há certos países que se aproveitam desse facto. Os países economicamente estáveis acabam usando o seu poder para influenciar as suas culturas nas outras nações. É isso que está a dizer. Está a dizer, de um certo modo, isso acaba criando um certo tipo de crise, aquilo que é para a nossa própria cultura. Porque é preciso encontrar um ponto de equilíbrio. O que é que essas línguas podem nos trazer em termos de vantagem e o que é que nós podemos aproveitar também para podermos deixar a nossa cultura para essas sociedades ou para esses projetos que trazem os seus elementos culturais para a nossa sociedade ou para as nossas universidades. Nós sabemos que os países africanos foram colonizados na sua maioria e essa colonização trouxe-nos e deixou-nos as línguas dos tais países colonialistas. Hoje nós falamos o português e falamos de tal maneira que proibimos as nossas crianças a falarem as línguas bantus, nesse caso as nossas línguas originais, africanas. Isso não pode fazer com que as línguas africanas entrem em extinção, e associado também à introdução das línguas estrangeiras nas universidades. Essa conjuntura toda de línguas estrangeiras não vai fazer com que as nossas línguas originais, bantu, entrem em extinção? É preciso perceber qual é o objetivo e o ganho que os países africanos têm em outras nações ao introduzir um certo tipo de currículos e dão relevância a outras nações. O que é que nós ganhamos e o que é que nós podemos transmitir em termos de conhecimento. Porque ao mesmo tempo em que nós interagimos ou bebemos muito de outras culturas, nós também trocamos, fazemos um intercâmbio cultural, de modo que nós também possamos dar aquilo que nós temos de melhor. Então, ao proibirmos que os nossos filhos falem as nossas línguas maternas, estamos não só a matar a nossa cultura, mas também a dar importância à cultura dos outros. O que é muito importante para que os pais façam para os seus filhos é não deixar ou não proibir que os filhos falem a língua materna, mas também fazer entender a importância dessas línguas para a nossa sociedade, para o nosso crescimento ou para a preservação da nossa cultura ou identidade. A questão de direitos de iniciação. Há anos, eu, pessoalmente, da vez que entrei nos ritos de iniciação, foram ritos 100% tradicionais. Nós estivemos no mato e passamos por aqueles todos os processos. Hoje em dia, nós dissemos que isso já está ultrapassado, mas isso faz parte da nossa cultura. Será que é a globalização que está a fazer com que comecemos a ter esse tipo de raciocínio, comecemos a olhar para a nossa cultura como algo ultrapassado? Em vários debates que eu tenho tido com amigos, nós às vezes nos colocamos, afinal, o que é a nossa cultura? Tem alguns elementos que foram incutidos, fomos praticando, que é o resultado de
de alguns elementos que podíamos ajudar a termos a nos construirmos como seres humanos e a termos um outro tipo de pensar e de olhar sobre a vida. Então, a questão dos ritos de iniciação é um paradoxo, porque é diferenciado. Em algumas regiões, os ritos de iniciação não envolvem aspectos modernos, se assim preferirmos. E isso faz com que cada comunidade aplique ou pratique de acordo com como foi transmitido ou como foi ensinado durante esse todo o processo. Espera, eu não sei se percebi o seu raciocínio. Está a querer dizer que as culturas elas podem ser modernizadas? As culturas não podem não ser modernizadas, mas a forma como nós praticamos, como nós fazemos algumas coisas, essas é que vão mudando de acordo com o tempo em que nos encontramos. Ok. E pode alguma comunidade ou sociedade perder a sua identidade cultural por conta da globalização? Eu diria que sim, ou não, observando a forma como esses aspectos são transmitidos. A forma como esses aspectos são transmitidos. Então, se a nossa comunidade não for de transmitir, de passar de gerações em gerações esses princípios e valores da nossa comunidade, assim a nossa cultura pode se perder. Mas se ficar a questão da preservação da nossa identidade cultural, assim nós nunca iremos nos perder por conta da globalização. Porque é preciso entender que a globalização é uma troca de experiências culturais que vem para nos acrescer também. Se nós formos a fazer uma comparação entre a comunidade urbana, a que vive na cidade nesse caso, e a suburbana, vamos verificar que nas áreas urbanas as pessoas sofrem mais, ou seja, sentem mais a globalização relativamente às comunidades das zonas suburbanas. Há quem está em vantagem, se formos a olhar para quem é influenciado pela globalização e quem não é influenciado pela globalização. Há quem ganha mais que o outro aqui, comparando essas duas comunidades? Eu penso que sim, porque as comunidades suburbanas, elas vivem no seu dia a dia com esses aspectos típicos e culturais da sua própria identidade. Enquanto que nas grandes cidades, nas cidades urbanas, elas vivem uma experiência, uma miscelânea de experiências culturais. Eu não sei se quem sai a ganhar somos nós ou são eles, mas é preciso que haja sempre um esforço de troca de experiências e culturais, de modo que nós não nos sintamos que estamos a perder a nossa identidade e eles também não sintam que estão ultrapassados ou estão mais avançados em relação aos outros. Porque a sociedade que vive em comunidades urbanas podem ter mais experiências de beber de várias culturas por causa dessa miscelânea, mistura de pessoas que vêm de outras regiões para outras. E nós ganhamos mais também com essa experiência típica e de estar nossa. Ok. E como é que nós, africanos, podemos conservar a nossa cultura de forma que não seja muito influenciada pela globalização? Se nós fizermos isso, eu acho que podemos perder a nossa identidade. Como é que nós podemos aproveitar a globalização sem prejudicarmos a nossa cultura? Uma das formas é criando intercâmbios e movimentos culturais. A caro telespectador está a acompanhar o programa Minha Opinião e hoje o nosso tema é impacto da globalização nas culturas africanas. Nós somos o canal O Repórter TV, transmitimos via online, pode seguir-nos no Facebook, também não se esqueça de subscrever-se no nosso canal no YouTube e de dar um like para ter acesso a toda a nossa programação. Nós estamos a caminhar para os momentos finais da presente edição do programa Minha Opinião e quero aqui pedir ao convidado para já ficar
as últimas considerações relativamente ao nosso tema. Quais são as últimas considerações? Dizer que o tema é bastante importante e nós vivemos num mundo globalizado e sofremos influências de várias comunidades ou sociedades. O melhor a se fazer é sempre haver uma troca de experiências e debates iguais a esses programas, um programa como esse que promove debates ligados à nossa sociedade ou ao resgate da nossa identidade cultural é muito importante. E havendo experiências culturais, manifestações tradicionais, hábitos e costumes da nossa comunidade, seria sempre um ganho para a nossa comunidade moçambicana e não só para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos acompanham a nível do mundo. Ok, caro telespectador, quero recordá-lo mais uma vez de nos seguir. Só nós podemos crescer se o caro telespectador nos seguir e não só colocar aí o like no nosso canal, porque nós contamos sempre consigo. Atenção, na próxima edição nós voltaremos com mais assuntos a debater aqui no programa Minha Opinião. Tchau, tchau e até a próxima edição.